Aí, brother, tamo junto novamente com mais um Zona Mista com Gabay. E hoje eu vou falar dessa imprensa, desses youtuberzinhos, dessa mídia social porca, nojenta, pífia, patética, 500 degraus abaixo do medíocre, incompetente, inativa, inoperante, pessoas não qualificadas, não têm a condição de exercer. Ah, mas eu fiz faculdade, vai fazer mais 15 faculdades porque você não vai sair do lugar. Sem criatividade nenhuma, sem conteúdo nenhum e parciais, interesseiros. Óbvio que eu sempre digo, para mim é 95% dessa imprensa. De tudo, de tudo. Youtuberzinhos, põe tudo no balaio de gato. O resto, 4, 5%, eu ainda acredito um pouco, não assino embaixo. Mas, Ronaldo, você tá louco? Você começa um vídeo assim? Eu vou explicar para vocês. 3 notícias. Quando o Palmeiras, quando tem uma contusão no Allianz Parque, toda contusão é causada por causa da grama artificial, por causa do sintético, por causa disso, porque o Palmeiras isso, porque o São Paulo patético, pífio, São Paulo com seu presidente e esse diretorzinho que deveria estar preso porque quando ele comentou o presidente, como é o português de merda, um vídeo uma semana depois que deu asco, deu ânsia de vômito. Então a gente. E ninguém falou muito nisso daí, tá tudo ótimo. Quando é para bater no Palmeiras, tudo acontece. O Caleri se machucou, não foi no Allianz Parque. O Atlético Paranaense tem o sintético há muito mais tempo. O tapetinho, o Newton Santos, que é o do Botafogo, manda seus jogos lá. A mesma coisa. Só que eu não estou falando disso. Existiram 2 lances que não foram pênaltis, eu não me lembro exatamente. Para o Palmeiras, aquela bola do Veiga, que eu não vi pênalti muito, sinceramente, vocês sabem disso. Caiu o mundo em cima do Palmeiras. Até os ministros falaram do pênalti. Eu estou caricaturizando, é óbvio. Vocês viram que a CBF divulgou a análise do VAR em pênalti do Fortaleza para o Palmeiras? Que realmente o menino lá, o Naves, pula com a mão aberta. E o Abel falou uma coisa que é coerente. Ele quer que pule como pinguim. 2, vocês viram que a bola, quando o Davidson cabeceia, vocês viram onde a bola bateu? Tem a imagem. Por que a gente consegue ver aquela imagem? Eu não vi claramente mão. Eu não vi claramente mão. Eu vi a bola na cabeça do menino, do Naves. Cadê essa imprensa? Esse nojo, essa porqueira, esse lixo, esse mar de lama que é tudo isso, que envolve o futebol? Essa é a primeira coisa. Eu deixo essa pergunta. Segunda coisa, parece que o Corinthians teve causa favorável a esse lixo de time. Não, mas você está falando do Corinthians? Eu não estou falando da instituição Corinthians, mas é o Corinthians. Para todos nós trabalhamos numa empresa. A empresa X. Você é funcionário da empresa X, eu estou dando um exemplo. Você faz uma besteira, você erra com o cliente, você não tem que ser crucificado. Mas quem responde é a empresa. Porque a empresa é responsável, eu já comentei isso com vocês. O CNPJ é responsável sobre os seus CPFs. Aí vem aquela nomenclatura. Antigamente era funcionário, agora não é mais, agora é colaborador. Porque no Brasil se acha brecha para tudo, né? Brecha para tudo na lei. Porque quem fez a lei. Eu gostaria que vocês vissem, inclusive, a Constituição que foi feita em 87, escrita novamente, um dos relatores. Pra vocês entenderem o que acontece hoje com esse bandido, esse presidiário, esse condenado que dirige o Brasil, que dirige. Bom, eu não posso falar o que eu penso, mas o que acontece? Foi dada uma causa favorável ao Corinthians. O Corinthians comprou
Ranieri do Cuiabá. Vocês viram a declaração do presidente do Cuiabá, implorando para não se fazer negócio com o Corinthians, praticamente? Vocês sabem por quê? Porque o Corinthians comprou o Ranieri há mais de um ano, se bobear, eu não vou dar datas que eu não sei, eu não posso passar. Ele joga no Corinthians, ele titular, reserva, estava nos jogos, eu vi ele jogando, vários jogos, o Corinthians não pagou absolutamente nada. Vocês querem o pior? O Corinthians, na justiça, conseguiu, foi dado causa favorável, eu não sei se tem recurso, ele vai pagar o Ranieri ao Cuiabá até 2031, sem um centavo de juros, 17 milhões e meio, 18 milhões de reais. Eu vou chegar onde eu quero. Olha o lixo que é o Corinthians. Olha o lixo que... Eu não posso separar a administração, porque eu acabei de falar, você trabalha numa empresa. O Corinthians é responsável pelos seus presidente, vice-presidentes, diretores, enfim. É o nome do Corinthians que está lá. E o que acontece? O Cuiabá, que vendeu o jogador e precisa do dinheiro, ou não precisa, não interessa, é obrigação, ele sofre a punição por ter vendido o jogador para isso. Isso é a podridão. O Corinthians é caso de polícia em toda semana é caso de polícia. E não é de agora só nessa administração. Eu quero que se exploda. Mas eu vejo macro, lembra? Eu não vejo assim e 2 palmos na frente do nariz. O Corinthians deveria, se fosse numa liga séria, num país sério, porque aqui é o lixo de um país, para mim é o país mais bonito do mundo e é a melhor terra do mundo. Mas, como diz o ditado, eu não vou completar, quem sou eu para falar? O Corinthians, numa liga séria, estaria na 4ª divisão hoje. Colocado. Não é que ele cairia. Você vai começar da 4ª divisão por tudo que você tem feito. Que seus presidentes antigos, de 17, mas 20 anos para cá. Fora o resto, como é aí, é todo clube. Eu não posso falar do Corinthians. É todo clube. Que é isso. É um caso de polícia. Mas aí vamos olhar mais para frente. Essa decisão da justiça abriu precedentes para todo mundo. Porque aqui pode tudo. Aqui no Brasil pode tudo. Vide o exemplo de um presidente que eu não coloquei, que é um presidiário condenado, que é um bandido, e que todo mundo sabe como ele e o cara que ele quer pôr, que é outro bandido condenado presidiário, tiveram a ficha limpa pelo Supremo Tribunal. Que é a casa, deveria ser a casa mais importante do Brasil. É. Só que agora não, já faz tempo, com alguns, né? Consegue fazer isso. Eu fico procurando palavras, gente. Entendeu? Isso significa o quê? Vou seguir o conselho de uma pessoa muito especial na minha vida, que falou: Ronaldo, pega mais leve quando você falar de educação. Ok, tem razão. É que isso me deixa louco. Eu ver um país com tanto potencial, com tanta riqueza, com tanta... E a gente não ter educação, a gente não ter cultura, as pessoas se contentarem com a miséria social, miséria educacional, miséria mental, miséria financeira, e isso é um orgulho se bobear para falar. Nós somos miseráveis. Isso me revolta. Eu peço desculpas a vocês. Eu peço para que cada um vá atrás, corra, leia um livro, pegue um segundo livro, vão atrás de uma faculdade, vão atrás de estudar, vão atrás de formar opiniões, de se expressarem, pessoal. Cada um de nós, a gente precisa fazer a nossa parte. A minha opinião, sinceramente, a minha humilde opinião, se a gente não tiver educação, o Brasil vai ser governado sempre por pessoas que têm o mínimo poder da palavra e aproveitam de uma situação de um povo de 250 milhões de habitantes e que, na minha modesta opinião, 10 milhões fazem o Brasil.
E para completar o giro de notícias, agora vocês entenderam? E a imprensa, eu vou completar, eu esqueci. A imprensa, esse mar de lama, esse lixo, essa podridão, não faz esse comentário sobre o Corinthians. Não é o Corinthians só, sobre decisões que o Brasil que tomaram, que a justiça, isso é uma piada, isso é uma palhaçada. Tomou para que o Corinthians pague a dívida com o Cuiabá até 2031, sem um centavo de juros. O precedente que isso abriu, não só para os times, para o mundo, para o Brasil, lógico. Tá lindo. Você faz dívida, você não precisa pagar, você vai na justiça, você vai pagar em 20 anos sem juros. Parabéns. Parabéns. Mais uma podridão, mais um mar de lá, mais uma ânsia de vômito. Asco. É o que eu sinto. Na UOL saiu uma matéria que o Cafu, como vários, Cafu que foi para mim, se bobear, o maior lateral direito da história da seleção. O melhor para mim foi Leandro do Flamengo, que eu vi jogar. Mas o maior, cara de 4 Copas, 3 vezes capitão de Copa do Mundo, levantou Copa do Mundo. E para mim é importante o que ele diz, porque eu gosto muito dele. Ele sempre foi muito, na minha opinião, muito profissional. Cafu não quer técnico estrangeiro na seleção, indica 3 brasileiros. Ok, cada um tem sua opinião. Ele comentou do Ceni, do Roger Machado e do Renato Gaúcho. A minha pergunta seria se o Cafu tivesse na minha frente, eu ia falar: Cafu, você está falando isso por política? É politicagem? É coisa, a política da boa vizinhança, brasileiro? Você sendo e tendo a importância que você tem para o futebol brasileiro? Porque é isso que você sente? Porque se é isso que você sente, desculpa, cada um tem sua opinião e eu respeito. Eu concordo zero com você. Roger Machado está fazendo um bom trabalho no Inter. Merecedor de seleção brasileira, como esse Dorival Júnior, pífio, patético. Renato Gaúcho, amigão dos jogadores, tapinha nas costas. Rogério Ceni, que trabalho que o Rogério Ceni fez. Ele tem, estereotiparam o Rogério Ceni, se existe essa palavra, puseram uma imagem que ele é inteligentíssimo. Não. Ele pode ser educado, é um jogador diferente do universo de jogadores, como vários são, a gente sabe disso. Ele tem cultura, ele é mais, não que os outros, mas infelizmente, eu já falei, não é real. Ele é um cara que tem educação, ele é estudioso, ele é uma série de coisas, sim. E então isso basta. Eu quero saber qual foi o trabalho fudido dele fora do Fortaleza. E isso basta para habilitar a seleção brasileira. Todo mundo sabe a podridão, o lixo que é, o mar de lama que é a CBF. A CBF precisa de gente que lá vão aceitar as condições, e as condições eu não posso falar. Porque eu imagino, não vou falar todas, porque eu sou ingênuo perto daqueles caras. Mas a gente sabe como funciona. Então é por isso. Porque se vier um técnico estrangeiro, e o Cafu sabe como funciona a CBF, ele sabe melhor que ninguém. São praticamente quase 20 anos, 16, 17, né, Cafu? 4 Copas, 3, 4 Copas de CBF, você deve saber como funciona. Então não é só o Cafu, não é uma crítica. É simplesmente esse papo de vamos manter o nacionalismo, tem que ser... O Grêmio anunciou Mano Menezes. Não vou dar até 5 meses para o Mano Menezes estar saindo do Grêmio. E estão comemorando a contratação de Mano Menezes. Deixo aí todas as perguntas. Eu gostaria que vocês opinassem sobre todos esses assuntos. Valeu? Ótimo dia. Ótima semana, que começa a semana agora, né? Para todos vocês, bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho, não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês, senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. Eu agradeço.